Boas-vindas à nossa revisão estruturada. Hoje a gente tem pela frente uma revisão de anatomia clínica de altíssimo rendimento. O foco total aqui é nas estruturas da pelve feminina e, claro, nas aplicações cirúrgicas práticas no dia a dia. Pensa nisso como uma mini-aula super direta, desenhada sob medida para quem está se preparando para provas médicas como ENAD e residência. Afinal, dominar a anatomia aplicada é, literalmente, a base para gabaritar essas questões. A gente vai construir esse conhecimento de um jeito bem lógico e fluido. Bora lá? O nosso roteiro hoje está dividido em 6 blocos rápidos. Primeiro, origem vascular pélvica. 2, ligamentos e sustentação uterina. 3, músculos do assoalho pélvico. 4, a aplicação prática focada na histerectomia. 5, riscos e complicações cirúrgicas. E, para fechar, aqueles clássicos pontos-chave para provas. Começando pelo nosso primeiro bloco, origem vascular pélvica. Para entender a cirurgia, a gente precisa seguir o sangue. A regra de ouro aqui é que a vascularização da pelve feminina nasce na aorta abdominal. E olha só, uma pegadinha super comum de prova. A aorta também dá origem direta, de forma bilateral, às artérias ovarianas. Guarda isso, tá? Descendo mais um pouquinho, a aorta bifurca nas artérias ilíacas comuns, que logo em seguida vão se dividir em artéria ilíaca interna e externa. Agora, dando um zoom na artéria ilíaca interna, a gente precisa comparar suas duas grandes subdivisões para entender o que realmente importa na prática cirúrgica e clínica. O ramo posterior dá origem às artérias glútea superior, iliolombar e sacral lateral. Tem sua importância, claro, mas cai um pouco menos no contexto obstétrico e ginecológico direto. Já o ramo anterior, bom, esse é o grande protagonista. É ele que dá origem à artéria umbilical, obturatória, vesical superior e, a mais crítica de todas para o diagnóstico e abordagem, a artéria uterina. E aqui vai um detalhe de nomenclatura que é uma verdadeira casca de banana em provas. O ramo anterior da artéria ilíaca interna é muito, mas muito chamado de artéria hipogástrica. As bancas adoram usar esse nome alternativo para testar se a base anatômica está afiada. Então, bater o olho no termo artéria hipogástrica, a associação imediata tem que ser ramo anterior da ilíaca interna. Quando a gente pensa no útero em si, existe uma tríade de ouro na vascularização. O útero depende da artéria ovariana, que a gente acabou de ver que vem lá da aorta, da artéria uterina saindo da hipogástrica e de uma terceira via super peculiar, a artéria de Sampson. O detalhe anatômico genial aqui é que a artéria de Sampson corre exatamente por dentro do ligamento redondo. Essa é uma daquelas informações vitais que a gente vai usar logo mais, na hora da cirurgia. Indo para o nosso segundo bloco, ligamentos e sustentação uterina. Saber como os órgãos ficam no lugar salva vidas no centro cirúrgico. Pensando espacialmente, na parte posterior temos os ligamentos útero-sacros. A dica clínica aqui é que na endometriose eles costumam ficar espessados, causando aquela dor profunda característica. Na parte lateral temos os ligamentos cardinais. Eles são absolutamente vitais porque formam o anel pericervical, que é basicamente a principal estrutura de suporte do colo uterino. E por fim, na parte anterior fica o ligamento vesico-uterino. Avançando para o nosso terceiro bloco, músculos do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é literalmente a rede de sustentação de tudo isso. E o grande destaque aqui são os músculos elevadores do ânus. Na verdade, não é só um músculo isolado, mas um complexo formado por 3 ventros principais: o ilicoccígeo, o pubococcígeo e o pubo retal. Trabalhando junto com eles, fechando a estrutura lá na parte posterior, a gente tem o músculo coccígeo. Fixar exatamente essa composição é a chave para entender de vez a fisiopatologia dos prolapsos pélvicos na prática clínica. Chegamos ao quarto bloco, aplicação prática, focada na histerectomia. Antes de mexer em qualquer ligamento, a gente precisa acessar a pelve, certo? E a via de acesso campeã é a incisão de Pfannenstiel, que é aquela abordagem transversa suprapúbica. Ela é a preferida no SUS e nos serviços privados, tanto para cesarianas quanto para histerectomias, por um motivo simples. Oferece um resultado estético excelente e tem um risco consideravelmente menor de complicações pós-operatórias, como as hérnias incisionais. Com a pelve aberta, a cirurgia começa de fato. A gente pode resumir o fluxo principal em 3 passos que conectam a anatomia com o bisturi. Passo 1. Secção do ligamento redondo. E lembra do que a gente falou agora há pouco? A artéria de Sampson passa lá dentro, então a atenção tem que ser máxima para evitar sangramentos. Passo 2. Ligar as tubas uterinas e dissecar o ligamento largo. E o passo 3 é a ligadura da artéria uterina e do paramétrio, que é todo aquele tecido conjuntivo denso do lado do útero. E aqui entra uma decisão clínica crucial. O que fazer com os ovários?
Bom, se a indicação exigir a retirada, o cirurgião tem que ressecar o ligamento infundíbulo pélvico por inteiro. Mas, se a ideia for preservar os ovários, a abordagem muda completamente. A gente secciona apenas o ligamento útero-ovariano. Assim, o ovário continua lá, no seu lugar original, perfeitamente sustentado pelo infundíbulo pélvico. Viu como a anatomia dita o passo a passo operatório? Voltando àquela etapa final, a secção do paramétrio tem uma relação anatômica super direta com o ligamento cardinal lateral, aquele mesmo que forma o anel pericervical. Na prática cirúrgica, cortar o paramétrio significa lidar de frente com a principal base de sustentação do útero. Entrando no nosso quinto bloco, riscos e complicações cirúrgicas. Porque conhecer anatomia também significa saber exatamente onde não cortar. A gente tem 3 grandes riscos aqui. Primeiro, a lesão ureteral, que é o pesadelo anatômico. O ureter fica muito mais vulnerável exatamente na hora da secção do infundíbulo pélvico e do paramétrio, porque ele cruza super coladinho ali. Segundo, a lesão vesical. O fator de risco clássico aqui é a paciente ter histórico de cesarianas anteriores, já que as aderências colam a bexiga no útero, dificultando a separação. E o terceiro é o sangramento intraoperatório, um risco inerente, já que a rede estrutural pélvica é densamente vascularizada. E chegamos ao nosso sexto e último bloco. Os pontos-chave que costumam aparecer em provas médicas. Vamos fazer um bate-bola rápido para consolidar o alto rendimento. 1. Artérias ovarianas nascem direto da aorta abdominal. Nunca esqueça disso. 2. Lê o ramo anterior da ilíaca interna na alternativa. A resposta provável é a artéria hipogástrica. 3. A artéria de Sampson corre ali silenciosamente dentro do ligamento redondo. E 4. Dor pélvica profunda e nódulos à palpação geralmente indicam que a endometriose causou o espessamento do ligamento útero-sacro. Continuando o nosso resumo, 5 são os ligamentos cardinais que estruturam o anel pericervical. 6. O complexo muscular do elevador do ânus é a soma exata do iliococcígeo, pubococcígeo e pubo retal. 7. O risco daquela temida lesão ureteral atinge o pico justamente no momento de seccionar o infundíbulo pélvico e o paramétrio. E 8. Paciente com múltiplas cesáreas prévias na questão acende logo alerta vermelho para altíssimo risco de lesão na bexiga. Para a gente fechar com chave de ouro, imagine esse cenário clínico. Uma paciente com endometriose grave está sendo submetida a uma esterectomia total. Qual ligamento posterior provavelmente vai estar espessado e exigir cuidado? E que estrutura crítica a equipe precisa desviar de qualquer jeito ao seccionar o paramétrio? Pensou aí? Fica bem lógico. O ligamento espessado é o útero sacro, e a estrutura que cruza a área pedindo cuidado máximo é o ureter. A anatomia explica a clínica sempre. Muito obrigado por acompanhar essa revisão estruturada. A consolidação dessa base é o verdadeiro segredo para a segurança cirúrgica e o sucesso nas provas. Até a próxima!